Primeiro jogo, né, de um novo trabalho, é muito difícil você ver a cara do treinador ali. A ideia tá sendo entendida pelos jogadores ainda, porque você treinar é uma coisa, agora você pegar tudo que você viu no treino e apresentar em um jogo onde tem circunstâncias diferentes, onde nada sai como a gente espera que saia, é bem difícil. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu vou falar sobre o jogo entre Santos e Mirassol, a estreia do Santos no Campeonato Paulista, estreia com vitória, talvez não da forma que a gente esperava, mas enfim, vencer na estreia é muito importante e o Santos conseguiu esse feito. Mas antes da gente começar a falar do jogo, eu quero falar do que aconteceu antes do apito inicial da partida, né? A homenagem que o Santos fez ao Rei Pelé, uma homenagem linda, emocionante, de fato encher os olhos mesmo. O autógrafo do rei no gramado, a coroa, o entorno do campo ali, né? O contorno do campo também desenhado com luzes ali, o trono bem no centro do gramado, com a coroa grande assim sendo trazida pelos ex-companheiros do Pelé. Tudo muito lindo, tudo muito tocante. Foi uma homenagem muito linda. Eles vestidas também. Depois, aos 10 minutos, né, o jogo foi paralisado para 1 minuto de aplausos e referências ao rei do futebol. Então, o Santos fez muito bem, né, nessa homenagem, mandou muito bem. Eu gostei bastante. Eu já sabia que eu ia me emocionar, porque, enfim, quando se trata de Santos, assim, é muito difícil eu não me emocionar. Teve também, nas camisas, né, o Santos veio com uma camisa diferente. Ao invés do nome do jogador, estava Obrigado Rei, Obrigado Pelé, em vários idiomas. E também os números das camisas, com exceção da 10, que era de fato o número 10, né? As outras camisas sempre tinham uma equação matemática ali que dava o número 10 de resultado. Por exemplo, o Lucas Braga, ele a camisa 30 era 30 dividido por 3, que dá 10. O Marcos Leonardo é 9 mais 1, que dá 10. Então, todos os jogadores entraram em campo, e até mesmo quem estava no banco, tinha nas suas camisas uma operação matemática com o seu número, que dava o número 10 no fim das contas. Então, o Santos conseguiu pensar em todos os detalhes e deixou a noite muito, muito linda. E o time em campo conseguiu, pelo menos no segundo tempo, fazer jus a toda essa homenagem que o Santos tinha feito na noite e venceu o jogo, né? Mesmo assim, tendo sofrido muito no primeiro tempo. E é disso que eu vou falar agora. Bom, o Santos não fez um bom primeiro tempo, não se encontrou no primeiro tempo, não encaixou no primeiro tempo. No contexto geral, o Santos foi bem ruim no jogo, né? Talvez o resultado 2-1 para o Santos não exemplifique muito o que foi de fato a partida, porque durante todo o primeiro tempo, quem teve as principais ações do jogo, quem controlou de fato o jogo foi o Mirassol, né? O Mirassol, a gente sabe que é uma equipe muito cascuda, é time de Série B, e hoje a gente não pode subestimar nenhuma equipe, porque todas as equipes, até mesmo as daqui do interior, elas são muito fortes. Essas equipes também começam a pré-temporada um pouco antes das outras equipes, né? Tem tudo isso, tem todo um contexto aí. Mas claro que nada disso justifica o que o Santos deixou de apresentar no primeiro tempo, né? O Santos foi muito mal no primeiro tempo. E o primeiro gol do Mirassol, inclusive, o Mirassol era melhor naquele momento, mas o primeiro gol do Mirassol veio de um chute de fora da área, onde a bola quica na frente do João Paulo e acaba matando o goleiro e entrando, né? Então pode se considerar uma falha do João Paulo, mas a bola quicou na frente dele, então, enfim, não tinha muito o que ele fazer ali. E a gente acabou tomando o nosso primeiro e único gol na partida. Depois disso, o Mirassol segue melhor no jogo, o Santos tenta se encontrar, tenta buscar um caminho ali, né? O Soteldo dele começa o jogo pelo meio campo. O Odair percebe que o Soteldo no meio campo tava dando muito embate com o Yuri e não tava conseguindo ganhar no Yuri. O Yuri tava marcando muito, muito bem ali no meio campo. Então ele inverte, ele leva o Mendonça pro meio campo e traz o Soteldo pra ponta. Eu particularmente gosto do Soteldo mais pela ponta. Eu não gosto de ver o Soteldo no meio campo, né? O Soteldo jogou no meio campo muito em 2020, né? Quando tinha o Lucas Braga numa ponta, o Marinho na outra, e o Soteldo dele acabava indo pro meio campo, mas eu particularmente prefiro o Soteldo na ponta, da forma que foi ontem, da forma
que ele jogou ontem e foi onde saiu o gol, né, do Santos no segundo tempo, mas a gente já chega lá. Em todo o primeiro tempo ali, o Santos parecia muito nervoso, né, perdia muitas divididas, na verdade quase não ganhava divididas, passava a bola errado e quando ia dominar a bola também dominava errado. O Zanocelo ontem não fez uma boa partida. O Zanocelo é aquilo que eu sempre falo, né? Falo desde o ano passado. O Santos, inclusive, renovou com ele. Não, o Santos exerceu o direito de compra, né, do Zanocelo. Mas o Zanocelo tem aquele que eu sempre falo, que eu falei o ano passado inteiro. Ele é um jogador bom, ele é um jogador técnico, ele tem muito a agregar no elenco do Santos. O único problema é que ele não é constante, ele não é um jogador constante. Stephanie, mas é só o primeiro jogo da temporada. Eu sei, mas ele não foi bem nesse primeiro jogo da temporada e é só mais um jogo que ele não vai bem. Infelizmente, né? Poderia ser só apenas um jogo que ele não foi bem, mas é só mais um que ele não foi bem. Então, o Zanocelo tem só esse problema de não ter uma constância, porque bola para jogar bem ele tem. Apesar de todo esse primeiro tempo ruim do Santos, a gente ainda conseguiu empatar no final do primeiro tempo com um gol de pênalti do Marcos Leonardo, né? O VAR chamou o juiz e ele foi até a beirada do campo para revisar o lance e deu de fato bola na mão e o pênalti foi marcado, o Marcos Leonardo converteu. Na volta para o segundo tempo, o Odair opta pela saída do Zanocelo, coloca o Sandro, o Santos melhora um pouco, mas não é nem pela questão da substituição mesmo que o Odair fez, é mais porque o Mirassol ele cai um pouco de rendimento no jogo e por vários motivos ali. A gente pode apontar dois que foram um dos principais motivos do Mirassol ter caído de rendimento e não ter conseguido produzir o que produziu no primeiro tempo, né? O Mirassol é uma equipe que não tem um banco, né? Então, as substituições acabam tirando um pouco da qualidade do time. E também o Mirassol sofreu no segundo tempo muito com o quesito das lesões. Perdeu 2 jogadores, inclusive o goleiro, né? Por conta de lesões. Isso são fatores que foram positivos para o time do Santos, que conseguiu crescer na partida e melhorou um pouquinho ali na qualidade também. Não vou negar que foi só porque não é só porque o Mirassol parou de jogar, mas o Santos em si conseguiu melhorar, né? Conseguiu crescer um pouquinho na partida, conseguiu agredir mais o Mirassol no segundo tempo. E no meio de tudo isso, o Odair aproveitou para mexer mais no time. Colocou o Camacho no lugar do Dodge e na lateral ele colocou o Natan no lugar do João Lucas, né? Eu não mexeria na lateral ali, eu deixaria o João Lucas. O João Lucas ele tava fazendo um jogo ok, não tava nem ruim, mas nem muito bem, tava na média ali. Então dava para ter continuado até o final da partida. Depois dessas 2 substituições que ele fez, tanto no meio-campo quanto no lateral, ele entrou com o Lucas Barbosa no lugar do Ângelo. O Ângelo eu já achei que realmente merecia sair ali, porque ele não vinha fazendo um bom jogo. Bom, no segundo tempo a gente teve alguns lances ali discutíveis de interpretação em alguns casos, como por exemplo um pênalti não marcado pro Mirassol, né? Muito se falou disso na transmissão. E eu confesso que, assim, é um lance de fato interpretativo, da mesma forma que eu vou falar do segundo lance do jogo, que também foi interpretativo e o juiz não marcou, mas enfim. Esse lance foi onde o Maicon pisou em cima do pé do jogador do Mirassol e não foi marcado o pênalti, o juiz mandou seguir, o VAR provavelmente revisou o lance e também achou que não foi nada sério ali para ser de fato marcado um pênalti. E no outro lance que teve também interpretativo, foi o lance do Marcos Leonardo, onde ele foi empurrado dentro da área, o juiz no mesmo momento ali, ele marca o pênalti, mas depois na revisão no VAR ele acaba anulando o pênalti do Santos. Esses 2 lances foram muito discutidos durante a transmissão, né, durante o jogo ali, porque eu particularmente achei que o pênalti em cima do Marcos Leonardo foi pênalti, e aquele lance do Mirassol, eu acho que assim, fora da área, ele marca muito aquele tipo de lance. Então, talvez deveria ter sido marcado um pênalti pro Mirassol também. Mas é aquilo, né? Critério não existe, infelizmente, na arbitragem brasileira. Bom, depois da anulação do pênalti aí do Santos, o Lucas balançou as redes depois de uma jogada fantástica do Soteldo. Uma jogada sensacional. Jogando por onde? Por onde? Pela ponta. Aonde ele deve estar, aonde ele joga melhor, onde ele desempenha melhor o futebol dele, pela ponta. Odair, por favor, se você estiver vendo esse vídeo, o Soteldo é pela ponta, não pelo meio, pela ponta. O Lucas Braga, ele tinha acabado de entrar, gente, esse menino tem muita estrela, né? É incrível.
Ele entrou, marcou o segundo gol do Santos, o gol da vitória, né? Depois disso, o Santos ainda teve um pênalti a seu favor, né? Um lance também, quesito de bola da mão. É outro lance interpretativo, porque a bola bate no corpo do jogador do Mirassol antes de ralar na mão. Tem uma regra que diz que se bate numa parte do corpo e ralar na mão, o pênalti não vale, não é pênalti, é lance normal. Acontece que o braço do jogador do Mirassol estava de fato bem aberto, não estava próximo ao corpo. Estava muito aberto, então talvez seja por isso que tenha sido marcado o pênalti, né? Enfim, pênalti marcado, mas dessa vez o Marcos Leonardo ele não converteu a cobrança. O goleiro do Mirassol, que foi o goleiro reserva que entrou no segundo tempo, né? Acabou defendendo. Bom, algumas observações dos jogadores que estrearam, né? O Mendonça, o Dodge e o João Lucas. Eu achei que eles fizeram uma boa partida. O Mendonça, principalmente no segundo tempo, foi muito bem. O Dodge acabou saindo no segundo tempo, mas ele fez uma boa partida ali. Eu achei ele um pouco seguro, né? Da forma que deveria. Eu acho que muito provavelmente ele não vai vir ser titular nesse time, já que ele entrou no lugar do Fernandes e quando o Fernandes voltar, ele vai ser o dono da posição. E o João Lucas, como eu disse para vocês no vídeo que eu fiz, que eu gravei, né, sobre a temporada do Santos 2023, ele vai disputar a vaga ali com o Natan, como foi no caso de ontem, né? Ele saiu para a entrada do Natan, então eu acredito que durante a temporada vai ser essa disputa entre os dois ali na posição na lateral direita. Eu não achei que o João Lucas foi mal não, tá, gente? Eu achei que, como eu já disse, na verdade, sobre o João Lucas, né? Ele jogou bem ali, ele fez o possível do lado dele, então fez um jogo bem razoável. Na outra lateral a gente teve o Lucas Pires. O Lucas Pires, ele foi bem no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo, de forma geral, o Santos não tava bem, de forma nenhuma, né? Foi muito difícil você encontrar um jogador ali que tava bem no primeiro tempo. Então, o Lucas Pires, ele foi bem sim, mas apenas no segundo tempo que ele cresceu. No primeiro tempo, assim, o time inteiro estava irreconhecível, né? Se é que a gente pode falar disso, de irreconhecível, porque a gente ainda não conhece o time, a gente não conhece a cara desse time do Odair Hellmann. O João Paulo, eu falei que o João Paulo falhou no gol, né? Mas assim, o João Paulo ele tem crédito e ele aumentou ainda mais esse crédito no jogo de ontem, porque apesar dele ter falhado no gol, ele foi um grande responsável por segurar algumas boas jogadas que o Mirassol teve, tanto no primeiro tempo quanto algumas arrancadas ali no segundo tempo, que ele foi super decisivo. Inclusive no segundo tempo, acho que o jogo estava 1-1 ainda e o Mirassol teve um contra-ataque onde o atacante do Mirassol saiu cara a cara com o João Paulo e ele fez uma defesa surpreendente. Então, assim, o João Paulo, apesar de ter falhado no gol, ele tem muito, 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 muito crédito com a torcida do Santos. Não tem nem o que reclamar dele. O Lucas Braga entrou para resolver o jogo, né? Ele marcou o gol da vitória do Santos. Como eu disse, ele tem estrela. É um jogador que eu gosto muito. Eu, inclusive, teria colocado, na verdade, o Lucas Braga um pouco antes na partida. Eu acho que o Odair demorou um pouquinho para colocar ele. De maneira geral, eu acredito que tem algumas coisas para serem acertadas ainda nesse time, né? Como eu disse, o Odair ainda tá dando a sua cara aos poucos, né, a esse time do Santos. A gente tem alguns reforços que chegaram aí, as 5 contratações. Ele já usou 3 dessas contratações. Tem algumas coisas a serem acertadas, por exemplo, o meio-campo. O Santos precisa acertar o meio-campo. Eu senti muito a falta ontem do Carabajal no jogo. Eu teria colocado o Carabajal, por exemplo, quando ele tira o Zanocelo para a entrada do Sandri, eu já teria mexido também e colocado o Carabajal no jogo, porque o Santos jogando com 4 atacantes ontem não foi tão bem assim, né? A gente viu que o nosso meio-campo, ele ficou um pouco vazio, ele ficou um pouco aberto demais ali para o Mirassol, que conseguia passar ali tranquilamente. O Santos não tinha uma ligação, não tinha quem segurar ali no meio-campo, né? Bater de frente. Então eu acho que essa parte dos 4 atacantes precisa ser repensada. O que eu teria feito? Quando ele tira o Zanocelo e coloca o Sandri, eu já teria tirado um atacante e colocado o Carabajal, colocando mais um homem no meio-campo, um homem de origem no meio-campo, né? Porque, como eu disse, não gosto do Soteldo no meio-campo. O Mendonça, apesar dele ter jogado no meio-campo ali durante uma parte do jogo, eu também acho que ele pela ponta renderia muito mais do que jogou ontem no meio-campo. E olha que, como eu disse, eu gostei do que ele apresentou ontem. Foi um jogador muito raçudo e eu acho que isso falta no Santos de vez em quando, né? Essa raça de disputar a bola, muitas vezes falta muito isso no Santos, né? Mas eu acho que
isso de 4 atacantes, o Odair vai ter que repensar. Eu iria no básico do 4-3-3 mesmo. Talvez o que eu esteja falando seja algo muito dentro da zona de conforto, mas é algo que funciona no Santos. E da forma que foi ontem, a gente viu que não funcionou porque o Santos sofreu. E por mais que o Mirassol seja uma equipe cascuda, como eu disse no início do vídeo, eu acredito que o Mirassol vai dar trabalho para outras equipes também, não só para o Santos, mas para outras equipes. Mas ainda assim, eu acredito que a gente poderia ter feito um jogo um pouco melhor do que foi ontem, né? Principalmente no primeiro tempo, onde o Santos não jogou absolutamente nada e o Mirassol dominou boa parte do jogo, lembrando que a gente estava jogando em casa. Então eu acho que o Santos tem, o Odair principalmente, né, tem que repensar essa questão dos 4 atacantes. Eu colocaria mais um homem de origem no meio campo para preencher o meio campo, não deixar espaços e conseguir controlar melhor o jogo. Porque, enfim, não adianta nada você ter 4 atacantes, mas a bola não chegar nos atacantes e não ter essa ligação da defesa pro ataque, né? Porque o meio-campo ele tá vazio ali, só com o volante. A gente precisa de um meia e talvez o Carvajal poderia ter sido esse homem ontem. Mas no fim das contas, o Santos conseguiu vencer o jogo, é isso que importa. Vitória é importante, né? Pra trazer confiança pro elenco, pra trazer confiança pro próprio Odair, ver que, enfim, pra ele poder respirar e trabalhar o time pro próximo jogo aí. Início de campeonato é realmente difícil, principalmente para as equipes grandes, né, que não tem uma pré-temporada tão grande assim como os times do interior. Mas enfim, eu tô acreditando muito no trabalho do Odair e eu espero ver um pouco mais da cara do Odair Helma no próximo jogo do Santos. Porque o primeiro jogo, né, de um novo trabalho, é muito difícil você ver a cara do treinador ali. A ideia tá sendo entendida pelos jogadores ainda, porque você treinar é uma coisa, agora você pegar tudo que você viu no treino e apresentar em um jogo onde tem circunstâncias diferentes, onde nada sai como a gente espera que saia, é bem difícil. Então, é o que eu disse no vídeo da temporada 2023, que eu falei sobre a temporada do Santos 2023. Paciência. É só um início de trabalho, gente. É só um início de trabalho. E eu tenho certeza, e pelo menos eu tô botando fé nisso, que o Odair vai conseguir acertar esse time. Mas agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da estreia do Santos no Campeonato Paulista, o que vocês acharam da linda homenagem que o Santos fez ao Pelé. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal. E se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, se inscreva também. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau.